Olá pessoal, neste vídeo nós vamos aprender um pouco sobre herança, que é uma ferramenta muito útil quando a gente trabalha com programação orientada a objetos. A herança, pessoal, ela vai possibilitar que a gente consiga fazer a reutilização de códigos de forma mais facilitada. Ela permite que a gente utilize um código já maduro, um código já testado, desenvolvido por outros programadores no nosso programa, fazendo a especialização de classes que já estejam pré-definidas. A ideia da herança é que a gente tenha uma determinada classe que servirá como base para a criação de um novo modelo, de uma nova classe, essa nova possuindo novos recursos, novas funcionalidades. Como a gente já vai estar partindo de um certo ponto, né, a gente já vai ter parte do código pronto, o nosso tempo de desenvolvimento vai reduzir e nossos códigos serão mais fáceis para dar manutenção, uma vez que várias das características das classes derivadas são definidas nas classes base e com isso a gente já tem um local apenas para conseguir dar manutenção, um local apenas para alterar o código caso seja necessário. A ideia básica da herança é a gente tentar entender que existe uma classe básica com características gerais e classes derivadas que vão possuir características específicas. A ideia é sempre essa. A gente tem uma classe base com características gerais e especializações são transformadas em classes derivadas que vão possuir ali atributos e métodos específicos de cada caso. Ok? Aqui, pessoal, alguns exemplos, né, de classe base e de classe derivada. Por exemplo, se eu crio uma classe chamada estudante, essa classe ela vai possuir algumas características, como número de matrícula, nome, etc. Eu posso criar agora classes especializadas dessa classe base. Por exemplo, um estudante de graduação. Ele possui todas as características de um estudante, mas ele vai ter alguns diferenciais. Por exemplo, ele vai ter um número para acesso à biblioteca diferenciado. Um estudante de mestrado, ele também vai ter características do estudante, por exemplo, número de matrícula, nome, etc. Mas ele vai ter, talvez, outras características e funções, como, por exemplo, poder entrar em um prédio diferente, ter acesso a laboratórios, etc. Então aqui veja que a gente tem uma relação, né, de herança entre a classe estudante e as classes derivadas, estudante de graduação e estudante de mestrado. Sempre que você se deparar nessa situação, você precisa se perguntar: um estudante de graduação é um estudante? Se essa resposta for sim, quer dizer que a relação de herança está estabelecida adequadamente. Então, todo estudante de graduação é um estudante. É uma relação genérica. Todo estudante de mestrado é um estudante. Vejam que a recíproca ela não é verdadeira. Nem todo estudante é um estudante de graduação. Nem todo estudante é um estudante de mestrado. Então, você consegue utilizar a relação da direção da classe derivada para a classe base. Sempre nesse sentido. Nunca no sentido contrário. Tá certo? Então, a gente não consegue fazer a relação inversa da classe base para a classe derivada. É sempre da derivada para a base. E aí você tem que perguntar se essa afirmativa é verdadeira. A classe derivada é um objeto da classe base? A mesma coisa a gente poderia aplicar aqui, ó. Forma, círculo, triângulo, esfera e cubo. Tanto um círculo quanto um triângulo, esferas ou cubos são formas geométricas. O contrário não é verdadeiro. Empréstimo. A gente tem empréstimo veicular e empréstimo habitacional. Todo empréstimo veicular é um empréstimo. Todo empréstimo habitacional é um empréstimo. Veículo. A gente tem carro, moto, avião, barco e trem. Todo carro é um veículo. Toda moto é um veículo. Mas nem todo veículo é um carro. Nem todo veículo é um avião. Tá certo? E a conta bancária é a mesma coisa. Toda conta corrente é uma conta bancária e toda conta poupança é uma conta bancária.
Aqui, na classe base, a gente vai ter implementações genéricas, como, por exemplo, o número da conta, tanto conta corrente quanto conta poupança, possui o número da conta. Vocês vão ver que durante as nossas implementações, a gente vai buscar colocar na classe base todas as características que são comuns às classes derivadas. Características básicas, muitas vezes como nome, como um determinado número, como um identificador. E funcionalidades também que são genéricas, como, por exemplo, depósito. Você consegue fazer depósito tanto em conta corrente quanto em conta poupança. Aqui, pessoal, tem uma estrutura de classes que a gente vê que a gente não tem apenas um nível de herança, a gente pode ter N níveis de herança. Por exemplo, eu tenho aqui uma classe genérica dentro de uma universidade que é um membro da comunidade. Provavelmente essa classe genérica aqui ela vai possuir um conjunto de características, né, que é comum a todos os membros de uma universidade. À medida que a gente vai descendo na linha sucessória, aqui na linha de herança, as classes vão ficando cada vez mais especializadas, cada vez com atributos e características mais detalhados de um determinado grupo. Então, por exemplo, se a gente tem aqui membro da comunidade, ele pode ser um empregado, aluno ou graduado. Do empregado, a gente tem o corpo docente e os funcionários. No corpo docente, ainda ele pode ser administrador ou professor, ou ainda pode ser um professor administrador. Nesse caso, é uma herança múltipla. Veja que eu consigo ter uma classe que herda características de duas classes distintas, né, fazendo aí a herança múltipla. Isso também é possível. Tá certo, pessoal? Então, com isso, a gente consegue trabalhar o nosso código de uma maneira muito mais organizada e otimizada. Por quê? Porque todas as características comuns, elas sempre vão ficar num nível superior de herança. E aí, caso eu queira, por exemplo, dar manutenção no código em alguma dessas características comuns, basta eu mexer no topo da herança, nas classes base. Aqui um outro exemplo. Forma. A forma ela pode ser uma forma bidimensional ou tridimensional. E aí, sendo bidimensional, a gente tem ainda aí as outras classes derivadas, círculo, quadrado ou triângulo, ou tridimensional, como esfera, cubo e tetraedro. Veja que aqui, novamente, a gente tem mais de um nível de herança, uma forma bidimensional, pode ser definida depois em outras 3 classes, e uma tridimensional em outras 3 classes. Mas veja, o triângulo, ele tem todas as características da forma. A esfera tem todas as características da forma. Então aqui a gente vai ter um conjunto de atributos e métodos que vão estar presentes tanto na esfera quanto no triângulo. E já a forma tridimensional, ela vai possuir características mais específicas da forma, mas que são comuns a tanto esfera, quanto cubo, quanto tetraedro. Tá certo, pessoal? Com isso, a gente consegue ir especializando as nossas classes, criando novas classes para desenvolvermos os nossos programas. Vocês vão ver que quando a gente for desenvolver interfaces gráficas, né, por exemplo, uma janela, um gráfico, o que a gente vai fazer são derivações de classes já existentes. Já vai existir dentro do framework, pacote gráfico que a gente vai utilizar, uma classe que se chama janela, uma classe que se chama botão. E aí a gente vai apenas especializar aquele botão para que ele fique de acordo com a nossa aplicação, já aproveitando todo o desenvolvimento que foi feito. A sintaxe, pessoal, da herança, ela é bem simples. Basta que na definição da classe nós utilizemos aqui 2 pontos com a palavra-chave public ou private e o nome da nova classe. O nome da classe base, perdão. Com isso, a gente tem a definição de uma classe a partir de uma classe base já pré-definida. Esse identificador public ou private, ele serve para definir que tipo de herança é. Se a herança é pública ou se a herança é privada. No caso da herança pública, os membros públicos da classe base se tornarão membros públicos também na classe derivada. Os membros protegidos da classe base se tornarão membros protegidos da classe derivada. Os membros privados da classe base, eles são
competem somente à classe base, eles não vão ser visíveis à classe derivada, tá certo? É aí que entra o protegido. Todo atributo e método que é do tipo protegido, eu tinha falado com vocês isso nas aulas anteriores, ele permite que aquele atributo ou método seja acessado também pelas classes derivadas. Já se o atributo for privado, aí você não consegue acessá-lo na classe derivada, apesar dela possuir o atributo. É uma coisa bem interessante. A classe derivada vai possuir o atributo, mas ela não vai ter acesso direto. A gente vai ter que fazer esse acesso através de funções de acesso get-set. Quando a gente tem uma herança privada, pessoal, aí tudo que é público ou protegido na classe base se torna privado na classe derivada. Ok? Então, essa é a diferença de herança pública e herança privada. Para a gente poder entender esses conceitos, nós vamos fazer uma programação aqui bem interessante, né, que já na nossa área. A gente vai ter uma classe chamada sensor industrial. Esse sensor industrial ele vai possuir um conjunto de dados associados a ele. E esses dados poderão ser impressos na tela, eles poderão ser lidos. E você vai ter também nesse sensor industrial algumas características, como o ID, como a unidade e outras. São características gerais de qualquer sensor industrial. Todo sensor industrial possui um ID, possui uma unidade. A gente vai criar uma classe especializada, que é um sensor com ajuste. Uma classe derivada chamada sensor com ajuste. Essa classe derivada, pessoal, ela vai possuir todas as características da classe base, mas ela vai possuir um detalhe a mais. Os dados desse sensor, eles precisam ser ajustados de acordo com alguns coeficientes. Isso é muito comum. Quando você, por exemplo, compra um determinado sensor, esse sensor precisa passar por um procedimento de ajuste para que a medição desse sensor passe a ser confiável. Então, esse sensor com ajuste, ele vai possuir alguns métodos específicos que vão possibilitar que os dados desse sensor sejam ajustados. Então, ele vai ter um conjunto de dados ajustados também. Obrigado e até o próximo vídeo.